Pois é, eu sempre acho que a informação levada de forma simples, mas de cunho fiel, a gente pode Isso. mudar a perspectiva de muitas pessoas, principalmente em relação à saúde, né? Esse é um tema que eu amo falar. Amo falar sobre Não, eu não, prevenção, não sobre as poderia ter doenças. pensado em outra pessoa, né? Como eu tinha falado, quando eu vi produzindo os vídeos, vou chamar para a gente fazer um bate-papo, porque é um tema que eu estava falando aqui, que sempre vai estar em alta, devido, infelizmente, ser uma das principais, ou a principal causa de morte, né, no nosso país, que está no mundo, são pelas doenças cardiovasculares. Eu estava aqui perguntando às pessoas se eles sabiam um pouco que a gente fala tanto de vamos prevenir os fatores de risco para as doenças cardiovasculares. A gente pensa que é só infarto, né? Mas tem que ver que, além da doença arterial coronariana, tem o risco do AVC, e hipertensão, insuficiência cardíaca, tudo isso está associado. Uma vez me perguntaram no. Foi até uma colega médica, me perguntou no Instagram qual é a doença que mais mata a mulher. E assim, sem nem titubear, são as doenças cardiovasculares. O AVC em primeiro lugar e o infarto. Então, matam mulheres, matam homens. E desde 2010 vem se notando um aumento do infarto em pacientes jovens, cada vez mais jovens. Olha aí. Inclusive, infelizmente, tivemos até casos recentes, né, que a gente acaba sabendo aqui em Natal. Então, doutora Carla, vamos começar. Você poderia se apresentar, para quem não conhece, Carla Carine, médica cardiologista aqui em Natal, poderia se apresentar para as pessoas que estão entrando, né, porque algumas pessoas vêm por mim e não lhe conhecem, mas passam agora a conhecer. E bom, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade, Ângela, porque sempre que eu tiver essa oportunidade de falar de prevenção de doenças cardiovasculares, eu vou aceitar, viu? Já Meu nome, já bom, já eu está sou Carla Carine, eu sou médica, Carla Carine, cardiologista, trabalho aqui em Natal, na clínica Natal Cor, e tenho um propósito de vida, que o propósito de vida não é só meu, é levar informação útil e simples às pessoas, porque eu acredito que o conhecimento salva vidas. E eu tenho exatamente. exemplos práticos disso, no meu consultório, no meu dia a dia. É isso, estou muito feliz. Exatamente. Esse formato de live, pelo menos os pacientes, eles gostam muito, porque acabam tirando dúvidas e conhecendo um pouquinho, às vezes, dos temas que a gente aborda de uma maneira que a gente fala com embasamento científico, né? Porque na Isso. internet a gente, infelizmente, vê de tudo, mas uma orientação que, às vezes, desperta uma pessoa que não estava pensando que aquilo ali poderia ser um problema até mais sério. Então, falando de doenças cardiovasculares, a pressão alta, né? É um fator de risco que é muito comum. E que medidas a gente poderia adotar para contribuir? Na verdade, a gente podia falar um pouquinho sobre o que era pressão alta, né? Podia responder essa pergunta que me fizeram, que é o que a gente pode, medidas que a gente pode adotar. Isso. Bem, primeiro, né? Como você disse, a hipertensão arterial é uma doença e é um fator de risco importante que é modificável. Ela é uma doença que não tem cura, mas ela tem controle e tratamento. E a partir deste tratamento e controle, você evita outras doenças, como a insuficiência cardíaca, como o infarto miocárdio e o AVC. Então, quando é que a gente diz que um paciente é hipertenso? O paciente tem que ter a sua pressão acima de 14/9, pelo menos em duas aferições, ou no consultório ou fora do consultório, mas comprovado. Então, está feito o diagnóstico de hipertensão arterial. A partir daí, o paciente precisa de um acompanhamento. E o tratamento vai desde medidas não farmacológicas, não precisa necessariamente o uso de medicação, até as medidas farmacológicas, as medicações. Nós temos um acervo bem interessante, né? bem e acessível à população. E as medidas coadjuvantes, né, Ângela? Que o quê? Controle da obesidade, do diabetes, do sedentarismo. Eu falo muito isso nos meus vídeos, né? Sobre a importância de movimento, de se movimentar, de fazer uma atividade física frequente. Este é o diagnóstico. Ângela e aos demais pessoas que estão nos assistindo,
Você sabia que acima de 70 anos a incidência da hipertensão chega a 75% e que Tá cada vendo? vez mais o diagnóstico tem sido feito mais precoce, a incidência tem sido maior ou cada vez crescente em pacientes jovens? E Pois é. assim, uma dica que eu digo, não esperem ter sintomas, porque a grande maioria não tem sintoma É nenhum. bem silencioso. Não, Bem às vezes a pessoa silencioso. não sente nada e quando chega no pronto-socorro tá com aquele pico de pressão, né? Porque as pessoas não têm o hábito de estarem medindo em casa, né? Uma pessoa ou outra que já cuidou de alguém, tem um tensiômetro em casa, digital, mas a hipertensão é uma doença super silenciosa. E às vezes você demora, às vezes você demora, sei lá, quanto tempo se não fizer uma consulta médica regular, ou então não tiver a curiosidade desses movimentos que tem shopping, no meio da rua, essas feiras de aferição de pressão, sinais vitais, que às vezes num momento desse a pessoa acaba descobrindo. E tem outro ponto importante. Se você vem de uma família onde seus pais são hipertensos, seus irmãos, tios, histórico de AVC, né? E você tem que precocemente aferir essa pressão. Ir até o médico, não precisa ser cardiologista, mas no clínico geral mesmo pode aferir sua pressão. Porque tem casos que a incidência é tão grande que a hipertensão começa na adolescência. Principalmente nos adolescentes mais acima do peso, com sobrepeso. E a genética, nas doenças cardiovasculares em geral, ela é muito preponderante. É, Então, você falou de adolescentes, uma vez ou outra, ainda é raro, mas uma vez ou outra, a gente, no IFRN a gente atende, né? O público de adolescentes que chegam, a gente faz uma avaliação biométrica daquele aluno que chega. E eu estou vendo alunos de 15 anos com pressão alta. Que às vezes não sabiam, aí é obeso, às vezes por uso de anabolizantes para poder fazer a musculação e tudo mais, e a gente encontrar na faixa dos adolescentes pressão alta. O que, na nossa formação acadêmica, pelo menos a gente sabia que não é o perfil. Se o paciente é jovem, tem pressão alta, a gente tem que pensar numa causa secundária, né? E a gente está vendo que não deixa de ser uma causa secundária, uma obesidade no adolescente, mas o uso de substâncias também. Inclusive, recentemente, né, saiu a proibição sobre o uso dos anabolizantes. Os anabolizantes na doença cardiovascular é um veneno, são um veneno, né? Aumenta a hipertensão, aumenta o risco de infarto, de acidente vascular cerebral. Então, assim, foi realmente uma proibição oficial que veio muito, porque cada vez mais os jovens vão atrás de quê? De querem ganhar músculo fácil. É aquela, minha filha costuma dizer, a geração Netflix, né? Porque na Netflix você não tem propaganda, você tá ali, assiste o filme que você quiser. Então, essa geração, e tudo é muito fácil, até ganhar Imediato. massa. Exatamente. Eu acho que assim, o que a gente tem que tirar sobre hipertensão aqui para as pessoas que estão nos ouvindo é que não espere ter sintomas. Que mesmo que não tenha nenhum sinal de alerta, mas se tem histórico na família, se existe o sedentarismo, se está em uso de alguma substância, inclusive drogas como cocaína, né, álcool, porque hoje os adolescentes eles usam álcool cada vez mais cedo, né? Precisa ser avaliado. Ora, se a mãe é hipertensa, se o pai é hipertenso, essa história começou quando, né? Então, eu costumo dizer que qual a idade mais correta para se iniciar a prevenção cardiovascular? É hoje. É hoje. A gestante, ela já tem que ter uma dieta saudável, hábitos saudáveis, para que aquela criança, ao nascer, ela, desde a maternidade, desde o nascimento, a gente começa a prevenção, principalmente em famílias que têm as doenças cardiovasculares como fator preponderante. Isso aí, desde cuidar da saúde de quem já está na barriga, né? Que é epigenética, é o estudo do envelhecimento, quando estuda os fatores que passam já na gestação. Diabetes, hipertensão, e até questão de maus hábitos mesmo daquela mãe. Tarsila até falou aí que essa geração, às vezes, é um paradoxo, né? Ficar doente para poder parecer saudável. Infelizmente. Um ponto muito importante que tem
tudo a ver com as doenças cardiovasculares e está presente em todas as consultas, independente da especialidade, é a história do colesterol. O que é que o colesterol, qual a relação do colesterol com essa saúde cardiovascular? Vamos lá. Outro tema que eu adoro abordar, principalmente no meu consultório. Eu sempre converso com os pacientes sobre isso. Quem é o cara mal? É o LDL colesterol, o famoso LDL colesterol, né? É ele que é o responsável, quando em excesso, a começar a formar placa, né? Aquela placa de gordura pregada nas artérias, e ali, com o passar dos anos, vai aumentando aquela placa até chegar a um ponto dela romper e formar um coágulo e leva ao infarto, ou mesmo cresce tanto, aumenta tanto ao longo dos anos, que chama-se aterosclerose progressiva, que leva ao infarto. Então, é o LDL colesterol que está presente na alimentação, principalmente na alimentação rica em óleos saturados, gordura animal, né, leite e derivados, carne vermelha, que isso aí, às vezes, é a base da alimentação do nosso povo, né? É muita gordura, muita fritura, né? É tudo muito fast food, né? E, assim, às vezes a gente vê... às vezes tem pacientes que dizem, doutora Carla, meu colesterol tá ótimo, tá 200, mas não é bem assim. Porque até a meta do seu colesterol, que na verdade hoje em dia a gente mira no LDL colesterol, que é o homem mau da história, o homem ruim da história, né? E é individualizado, Ângela. Por quê? Porque depende do risco cardiovascular. O meu risco cardiovascular pode ser diferente do seu. Então, eu posso citar o exemplo de uma paciente diabética, obesa, hipertensa, com 60 anos. Uma paciente dessa, ela tem alto risco cardiovascular. A meta de a gente baixar o colesterol LDL dela é diferente de uma outra pessoa que não tem nenhum fator de risco, não é hipertensa, não é diabética, é magra, faz atividade física. Então, não é por aí, gente. Se vocês acham, receberam o seu exame de colesterol e tá lá 200, que legal, tô ótima. Pergunte a seu cardiologista, pergunte a seu médico, que pode não estar. Então, isso vem da alimentação. E também, algumas pessoas têm facilidade, realmente, de tudo que se alimenta, aquilo ali se desdobrar em LDL colesterol. Então, é o vilão, é o famoso LDL colesterol. Temos o HDL colesterol, que é o colesterol bom, né? E que aumenta como? Como é que a gente consegue aumentar o HDL? Com atividade física regular. Né? Exatamente. Isso é importante. Mas a nossa meta principal é baixar o LDL colesterol. Porque ele é danoso, ele é o responsável pela formação da placa e é o maior responsável pelo infarto do miocárdio. Aí as pessoas pensam, Carla, que o infarto e essas placas, elas começaram agora, com 50 anos. Mas, na verdade, toda a alimentação de uma vida inteira, de fast food, de uma alimentação desregrada, já desde a adolescência está lá, ó, depositando nas artérias. Eu uso essa mesma analogia, eu costumo dizer que é um cano, né? Os vasos são um cano, e o colesterol é aquela massa que vai ali aderindo até formar uma placa, dependendo do cano, se ele fechar, ele obstrui. Se for no coração, é um infarto. Se for no cérebro, é um AVC. Se for na perna, pode ser uma trombose arterial. E quando gravemente essa placa não se solta e vira o que a gente chama um coágulo, né, um êmbolo, que vai circular. Do mesmo jeito, podendo chegar no coração e dar um infarto, passando na cabeça dando um AVC, no pulmão dando uma trombose pulmonar. Então, é uma coisa que é muito grave. E a gente tenta, é um dos pilares que a gente vai falar um pouquinho lá na frente, do estilo, da mudança de estilo de vida, a questão da alimentação, por isso, porque olha só o que a gente está falando. Tudo bem, eu tenho uma história genética, é porque minha mãe tem colesterol, é porque minha família tem pressão alta, mas existem os fatores de riscos que a gente pode modificar. Então, como você também gosta muito de falar sobre a questão do colesterol, e que a gente sabe que o LDL ele tem metas, né, para um indivíduo que é saudável, um indivíduo que já tem um problema, um indivíduo que já teve um infarto. Então, cada caso é individualizado, porque a pessoa poderia perguntar aqui, e qual é a minha meta?
Você tem que ver com o seu Tem que médico, com o avaliar. seu atendimento, porque não é uma receita de bolo, né? Por que que um toma tal estatina, o outro toma outra, porque a minha dose é 5, a minha dose é 20. Seu médico, avaliando individualmente, é que vai saber. Veja bem, muita gente me pergunta por que está acontecendo tanto infarto em pacientes jovens, né? E Né? até às vezes relacionar, foi depois da Covid, né? Mas veja bem, se você vai para a prevalência, vai fazer, ver a estatística, desde 2010 que nota-se o aumento gradativo do infarto em pacientes jovens, principalmente entre 30 e 39 anos. Recentemente tivemos o caso aqui de um paciente muito jovem, de 41 anos, que teve a morte por infarto, provavelmente, acredito que sim, e que ele teve uma morte súbita, na verdade. Então, assim, o que que acontece? Veja bem, esses hábitos alimentares, eles vêm errados desde a infância. Às vezes, olha, uma vez eu fui fazer um atendimento voluntário, uma dessas campanhas que às vezes eu vou, eu fiquei impressionada, as crianças comiam pizza de manhã. Elas comiam empada de manhã no café da manhã. Então, desde aquela infância que vem esse colesterol alto. E, gente, o colesterol alto não dá sintomas. O principal sintoma, às vezes, é o infarto, é o AVC. Então, o que que acontece? Ao longo dos anos, sem ter uma dieta alimentar regrada, sem ter estímulo de fazer atividade física. Muitos jovens, como eu disse, às vezes começam a beber cedo. Agora, a febre da juventude é o vape, né? São cigarros É, eletrônicos, que são tão danosos quanto o cigarro. E é isso, vai formando o que a gente chama de doença aterosclerótica ao longo dos anos e assintomática. Então, quando chega aos 30, 32, você bebe, você fuma, você está sedentário, você está estressado porque você está trabalhando já, né? E aí você tem um fator genético importante. E você infarta e morre. Por quê? morre. Às vezes as pessoas dizem assim, não, mas o jovem quando tem um infarto morre logo. E o idoso não. Eu vou compartilhar com vocês qual o motivo. É porque ao longo dos anos, o que que acontece nas pessoas que são mais idosas? Embora sejam mais frágeis e mais suscetíveis aos danos do infarto. Mas elas, ao longo dos anos, vão formando circulação colateral, que a gente chama neovascularização, a formação de vasos entre as principais artérias. Então, num infarto agudo, tem por onde o sangue escoar. O jovem já não tem tanto esse tempo de formação dessa rede, né, vamos dizer assim, de apoio. Um Por isso, apoio, uma rede de apoio colateral. a rede colateral. Por isso que, às vezes, eles evoluem para óbito muito mais rápido do que uma pessoa mais velha. Este é o motivo. Então, também, se eu É, puder deixar uma dica, que não esperem ter sintomas, vão, façam, se vem de família com infarto, história de infarto, filhos de genitores que têm infarto, antes dos 50 anos, têm pelo menos 10 vezes mais chance de ter um infarto. Então, olha aí como é um mal silencioso. inclusive, justamente era a próxima pergunta que eu já tinha anotado aqui, que quais eram os sintomas comuns dos problemas cardíacos que as pessoas não devem ignorar. Porque eu acho, Carla, quando já vem começar a sentir um mal-estar, a doença já está lá instalada, né? Às vezes a pessoa está naquela correria e nem prestou atenção que às vezes sentiu uma angina, um mal-estar, para depois, eu estou falando do paciente jovem, né? Para depois parar e pensar que aquilo ali pode ter sido um sintoma. Eu vou dar, eu gosto muito de exemplificar, né? Ótimo. Eu tenho um paciente, um amigo meu de juventude, que ele tinha dislipidemia, ou seja, ele tinha colesterol alto, ele tinha hipertensão, tinha estresse, e estava na época da pandemia, aos 50 anos, e sentiu uma dor no peito, um mal-estar, e entrou em contato com o médico dele em Mossoró, ele é do interior. E aí ele disse, venha para Mossoró, para a gente avaliar. Só que ele não entendeu o sentido da urgência de ir da cidadezinha dele para Mossoró, e ele foi em casa resolver as coisas, algo foi Para poder despachar, ir. tomar banho, trocar de roupa. Esse paciente não chegou em Mossoró, ele morreu de um infarto agudo no miocárdio no caminho. Então, assim, a gente precisa estar atento aos sinais do corpo da gente. Os sinais
O nosso corpo dá, o nosso corpo diz. Se você vai conversar, recentemente eu conversei com um paciente que passou mal em São Paulo, terminou uma cirurgia cardíaca lá em São Paulo. Jovem também. E ele, conversando com ele, ele disse, não, eu já vinha sentindo, mas eu sentia quando eu corria muito, uma dor no peito, que vinha aqui para o mento. Mas era esporádico, só quando eu fazia muito esforço. Foi piorando agora recentemente. Até, ou seja, ele tinha angina típica. Se talvez tivesse se atentado para isso, ido ao médico. Então, assim, o ser humano tem mania de se autodiagnosticar. É tanta gente com CRM sem ter. Então, Pois eu é. acho que é isso. Eu acho que deve ser gases, deve ser uma dor no estômago Deve ser ansiedade. ansiedade. E principalmente, aí vai para as mulheres, viu? As mulheres, elas têm sintomas totalmente diferentes e atípicos. Por quê? Na tripla jornada, que a maioria, a grande maioria das mulheres tem, né? Então, ela acha que está com dor nas costas. Não, é dor no estômago que está queimando. Quando, na verdade, e fica se diagnosticando e tomando remédio para gastrite, para dor, quando, na verdade, aquilo é uma angina. E ali era para ter ido ao médico, talvez tenha perdido a chance de fazer um diagnóstico precoce. Então, assim, Exato. o que a gente pode passar, o conselho, um conselho de ouro, é que se sente alguma coisa diferente do que não está acostumado, que apareceu, compartilhe com o seu médico, desde que ele diga que é uma gastrite, que é uma dor no estômago, que é fibromialgia, enfim. Mas passa essa responsabilidade para o seu médico. E não ficar adiando, né? Como infelizmente esse colega foi organizar as coisas, né? Tem um exemplo também de um colega, mas o desfecho dele, graças a Deus, foi bom. Que jovem, né? Faixa etária 40 e poucos anos, começou a passar mal quando surfava. Eu sei porque a esposa é muito minha amiga, quando surfava, foi visto pelo colega, a gente foi pedido esteira, foi pedido tudo, ele quis organizar o trabalho dele para poder fazer, até que ele veio para a urgência, porque na primeira vez que veio, o eletro não mostrou, então foi feito o segmento. Você passar mal, vai para uma urgência, pode ser que naquele momento seu eletro seja normal. Acontece, mas aí geralmente você fica e é seriado, né, feito enzimas, enfim, para poder descartar. E ele ficou adiando. E eu sei que quando ele foi fazer, que foi internado para investigação, ele tinha uma obstrução de quase 100%. Eu disse que o anjo dele da guarda trabalhou assim dobrado. Hoje não, ele já se reeducou, ele perdeu peso, está se cuidando e tudo mais. Olha só, né? Esse aí não teve, ele teve uma segunda chance. Né? Eu digo que sempre o corpo dá o sinal. Recentemente, uma paciente chegou para mim e disse, pediu para fazer, durante a consulta, uma receita, porque estava em tratamento de uma gastrite. E assim, e fazia já uns 3 meses que estava no tratamento, não estava melhorando, e o médico tinha ido ao médico, eu não sei em qual estado, bom, no interior do estado que ela estava, ela não era do Rio Grande do Norte, e ele tinha passado uma medicação para mudar, para ver se melhorava. Ele disse, doutora, eu estou de um jeito que eu não consigo andar 100 metros, que eu tenho uma dor horrível no meu estômago. Quando ela me disse isso, eu disse, peraí, isso não é... A gastrite não dói quando você anda, né, em geral. O que dói é o coração quando você anda. Sim, gente, o coração dói em forma da angina. Angina é a dor típica quando diminui o vaso, né, a luz do vaso e leva à obstrução, né, coronariana. E, na verdade, essa paciente, o desfecho, ela é, né, graças a Deus, está bem, ela é diabética, hipertensa, mulher com 65 anos, ou seja, ela é de alto risco cardiovascular e ela tinha obstrução em todas as artérias coronárias, foi para o ponto safena, graças a Deus está muito bem, obrigada. Mas o corpo deu sintoma, né? O corpo sinalizou isso aí. Então fica aí. E você tem um sintoma diferente, tem que ser avaliado, independente do que seja a causa, independente da especialidade. Passa com o seu médico de confiança para avaliar que gastrite é essa que não melhora, que dor nas costas é essa que não melhora, porque as pessoas acham que o sintoma clássico é aquela dor no peito que vai para o braço, né?
A gente já viu paciente que quando o infarto, no termo técnico, né, que é do lado direito, a dor vem mais para as costas. Quando eu fazia plantão na época do São Lucas, eu nunca esqueci desse paciente, graças a Deus sobreviveu. Ele veio trazido pelo funcionário, muito chateado, porque ele disse que estava com a crise de gastrite e o funcionário dele trouxe e ele estava infartado quando chegou lá. Entendeu? Muito chateado, porque o funcionário não precisava vir, o rapaz muito preocupado com ele. Como eu digo, é o pessoal que os anjos da guarda trabalham dobrado, viu? Porque o pessoal, o funcionário viu que ele não estava bem apresentando a sudorese e ele dizendo que o problema era o estômago. Pois é, isso me lembrou no tempo da época de São Lucas, que eu fazia plantão no pronto-socorro. Eu atendi uma senhorinha que ela tinha ido para a missa de 7º dia do netinho dela. Então, ela teve um mal-estar e ela teve uma dor no punho direito, com mal-estar. Então, a família levou no pronto-socorro, estava de plantão, e eu fiz o eletro normal. Aí eu perguntei a ela, como foi essa dor? Disse, não, doutora, eu estou muito triste, né? Estou em luto, porque e mal-estar, mas é por causa da tristeza. Só esse punho que doeu na hora, mas já melhorou. Mas eu fiquei cismada, porque mulher é diferente de tudo. Aí eu digo, eu vou deixar a senhora aqui. E deixei ela a noite toda comigo de plantão. Não deixei ela ir para casa. No final, já passando o plantão para o colega, eu disse, olha, estou liberando essa paciente, o eletro normal, as enzimas normais, ela ficou bem, né, durante toda a noite. E aí eu disse, vou fazer um eletro só para liberar, mas está tudo bem com ela. O eletro me mostrou um infarto agudo do miocárdio, estava suprando, ela foi para o cateterismo e foi para a cirurgia cardíaca, era uma lesão de tronco, ou seja, ela provavelmente... Então, assim, fiquem atentos, mais uma vez, aos sinais. Porque mulher não... eu sempre digo, qualquer dor, da boca do estômago até o queixo, nos ombros, punhos, preste atenção se é desencadeado por algum esforço, alguma emoção, e procure seu médico. Não se autodiagnostique. E nem subestime, né? Porque lógico que as pessoas tendem a superestimar, mas tendem muito a subestimar. Olha só quantos casos foram confundidos com gastrite, vários eu sei que são confundidos com ansiedade, né? As pessoas que são mais ansiosas, sentem aquela sensação de angústia, mas passem por avaliação para ter certeza que não é nada demais, ainda mais com essa quantidade de casos que a gente... pouco que a gente já contou aqui, imagine todos que já passaram por nós e que a gente não poderia citar todos aqui. Carla, eu ia falar, a gente falou um pouquinho, mas a gente, só para fechar, para a pessoa entender bem como a genética ela influencia na predisposição das doenças do coração e o que a gente pode mitigar, que era outra pergunta que tinha aqui, se tivesse histórico familiar, é justamente indo em cima dos fatores de risco. Exatamente. Eu costumo muito dizer que a gente vai em cima da mudança de estilo de vida. Olha, eu gosto muito desse tema porque, inclusive, ontem mesmo eu fiz uma palestra sobre longevidade e qualidade de vida, né? Que é sua área aí. E assim, eu fiz eu estava estudando sobre as Blue Zones, né? Que são as regiões onde existe mais centenários. Né? Então, assim, qual é o grande segredo, né? Exatamente os hábitos diários, os hábitos daquela população. Então, vai da alimentação equilibrada, do não fumar, do movimento constante, né? Se movimentar, vai para academia, não posso ir para academia, caminhe. Pelo menos a Organização Mundial de Saúde preconiza no mínimo 30 minutos, por 5 vezes na semana, de uma caminhada mais moderada, uma atividade física moderada, né? Controle de estresse. Aí todo mundo vai dizer, como vou controlar meu estresse? Desacelere. Mas tem que aprender, Desacelere. A gente tem que aprender a desacelerar, né? A ser mais resiliente. Uma dessas Blue Zones do povo da Sardenha é um povo resiliente. Eles aceitam mais o que eles não podem mudar. É fácil não, mas a gente tem que tentar. O uso de sucos de uva, né? Que tem flavonoides também. O equilíbrio entre a alimentação. É engraçado que no Japão eles têm a regra dos 80-20, né? Você tá 80% saciada, tá bom, não precisa comer mais do que isso, ótimo. né? E assim, lógico, controle do diabetes, né, da glicemia, controle do famigerado LDL colesterol de acordo com a meta de cada um, né? O cessar tabaco, o cigarro é um fator de risco modificável,
né? Porque se você não pode ir contra a genética, você tem que ir aonde você pode mudar, que são esses os fatores. E não acelerar os fatores. Isso, porque o que é que você vê? Às vezes a gente diz, nossa, mas é tanta gente infartando, tendo a ver ser jovem. Ah, é o Covid. Gente, é o estilo de vida. As O pessoas estilo estão mais ansiosas, elas estão comendo mais, a comida muito rica em gordura saturada, né? Fuma, é o vape, é a bebida alcoólica. Então vamos participar de grupos que te incentivem a hábitos saudáveis. Porque se você for viver em grupos que só vão para farra, que vão beber tudo, que vão comer tudo e tudo, você vai também. Então, isso aí também é uma forma de você tá prevenindo, né? Eu tenho um paciente médico, colega nosso, bem jovem, veio para mim com colesterol muito alto e realmente ele tem uma hipercolesterolemia familiar, né? Que a gente diagnosticou e aí a gente começou a fazer a investigação na família. A mãe foi para a cirurgia cardíaca e a tia foi para angioplastia. Todas praticamente assintomáticas por causa da ideia de colesterol. Ou seja, ele tem 29 anos, a gente tem como mudar todos esses fatores, né? A gente pode Exatamente. mudar. Isso aí é o meu xodó que eu estou guardando aqui já para soltar alguma coisa sobre isso aí. A gente falou de pressão alta e quando a gente fala de diabetes, a gente tem que sempre frisar nas estratégias que a gente tem de controle do diabetes. Porque, assim, às vezes a pessoa acha que é diabético, toma o remédio e come tudo. Mas, na verdade, o açúcar está lá. Do mesmo jeito que o colesterol vai lá e forma plaquinha, eu digo que o açúcar é uma areia no cano. Vai lá. Pouco açúcar ele faz, né? Ele segue no cano lá. Quando ele vai chegar lá na pontinha dos dedos, o caninho é mais fino, ele começa a entupir. Por isso que o diabético, a longo prazo, ele começa a sentir a perda da dormência. E aí ele vai aumentando para os grandes vasos. Começa a perder, ainda nos pequenos, visão, tudo. Então, diabetes, ele é também junto com a hipertensão, causa de insuficiência renal aguda e, com certeza, de insuficiência cardíaca e de doenças cardiovasculares, principalmente se não tiver controlado. E é uma doença muito difícil, porque vai se mexer com a vontade de comer, com o hábito, com convívio com outras pessoas, o que é bem difícil. Você pode falar, Carla, um pouquinho sobre a questão do diabetes? Eu sempre falo para os meus pacientes diabéticos, eu digo, vocês são muito corajosos, porque eu tenho mais medo do diabetes que vocês, que comem açúcar ou que comem uma massa, porque a massa, gente, come açúcar, né? E é uma doença que ela é como um cupim no móvel. Ela é silenciosa. Então, você não sente inicialmente os efeitos dela, mas ela pode levar a cegueira, como você disse, na parte cardiovascular é o grande vilão, porque as artérias elas são mais estreitas, elas são doentes, elas são ateroscleróticas. Então, o paciente diabético não só no coração, mas no cérebro. Por isso que o diabético infarta mais, ele tem mais AVC, ele evolui com insuficiência renal, porque é uma doença que a gente chama sistêmica, não é uma doença isolada. Gente, não é só a taxa. A taxa que você pode ver. A taxa alta é a ponta do iceberg. Embaixo está toda uma doença, o corpo todo inflamado. Então, assim, sabe, na época de São João, uma pamonhazinha, uma canjica, a gente faz mal. Aí eu pergunto para vocês, né? O que é mais importante? Né? É a pamonha? É o doce que você vai comer? E assim, o desejo, a satisfação, a saciedade é imediata. O que fica são os danos do açúcar. O açúcar, ele é danoso para o diabetes, ele é danoso para o câncer, ele é danoso para tudo. O açúcar, inclusive, voltando lá para os habitantes longevos, eles não têm o costume de comer açúcar. Então, assim, gente, o açúcar não só está naquele pozinho branco que a gente põe, às vezes, no café, né? Minha mãe, eu bato muito nisso dela, que ela adora, o café só serve com açúcar. Ela não é diabética. Porém, o açúcar não é bom para ninguém. Um pão, quando você mastiga e é digerido, ele se transforma em açúcar. Um macarrão se transforma em açúcar. E é uma doença silenciosa. Vocês tenham medo das coisas que não fazem barulho. Então, o diabetes é um que não faz barulho, mas quando ele se instala de forma maléfica,
aí a gente fica só tratando as consequências. Então, não é só a taxa. É E muito. gostei desse, não é só a taxa. Tarsila está falando aqui que, né, como eu também, foi uma criança dos anos 80, cheia de corantes, açúcar em excesso, pouco exercício, apesar de que a nossa infância nos anos 80 a gente brincava na rua, né? Brincava na calçada, essa aí eu posso dizer. E hoje vemos pessoas com 40 e poucos anos tendo infarto, câncer, a alimentação de antes estava aí hoje prestando contas. Fala aí de Tarsila. Pois Tarsila, concordo com você. Bom, eu acho que eu sou um pouco mais velha que vocês, né? Então, também na minha infância e adolescência, também não existia tanta clareza em relação a isso, não tinha tantos É. estudos, mas a gente se movimentava mais, né? A gente ia para a escola a pé, a gente brincava na rua, como você mesmo disse, porque não tinha tanta violência, né? A gente vivia em eterno Isso. movimento, e isso aí ajudava. E assim, não existia também tantos alimentos industrializados, né? Então, por isso que a gente sempre orienta, por exemplo, o uso de tempero. Em vez de você usar sei lá, um sazon da vida e tal, por que não usar alho, cebola, orégano? Isso. Você faz os temperos naturais em casa, né? Quanto menos se usar embutidos, industrializados, você está beneficiando a sua saúde. Eu acho que o segredo de tudo, principalmente da longevidade com qualidade de vida, é o que a gente faz hoje. É o que a gente planta aqui, a sementinha. E essa sementinha, esse plantar, para a gente colher lá na frente, está exatamente nesses hábitos de vida. Eu sempre estou estimulando no meu Instagram, sempre faço vídeo, dizendo, gente, só quero 30 minutos de vocês. 30 minutos em 24 horas, o que é? Né? Pois Desacelera, é. vai de encontro à natureza. A gente mora numa cidade de praia, tem bota, tem alguns parques, não muito, mas tem. Então, que são 30 minutos da sua vida, assim, que você tira no seu dia para uma vida de saúde, né? Então, e a gente aqui, as crianças hoje, os adolescentes andam de carro, de ônibus, ninguém anda a pé mais, não existe isso, né? É tudo, como diz minha filha, né? É a geração Netflix, é tudo na mão, É a geração Netflix. rápido, Tudo né? na mão, é Na mão. imediatista, né? Você abre ali o Netflix, tem mil coisas para você escolher, você não sabe nem por onde começar. Eu já digo que eu quando falo para a Maria Letícia que a gente ia na locadora e tinha o gosto de escolher ainda qual era o filme que a gente ia escolher, o lançamento, aquela coisa toda. E como a facilidade hoje veio para nos deixar um pouco mais sedentários, né? Tem um comentário aqui. O que eu faço para meu colesterol baixar? Faço exercícios físicos, vivo com dieta da nutricionista, não tem medicamento que baixe. Tenho intolerância à frutose e à lactose, só tenho 55 quilos e só vivo com o estômago cheio. Não gosto do que como, para mim é um martírio. Deixa eu ver aqui como é o nome dela. Eunice, aí você precisa de uma avaliação completa, viu? Para saber o que é que está envolvido em tudo. Às vezes o problema não é nem só o colesterol, tem alguma coisa aí por trás da sua parte metabólica que eu acho que tem que investigar. Tem, e também tem que fazer o risco cardiovascular. E assim, ela disse uma coisa: não há remédio que baixe. Tem Tem sim. sim. Graças a Deus, hoje nós temos um arsenal assim fantástico, né? Não só a primeira estatina. Eu sou fã da estatina. Todos os estudos mostram como a estatina ela veio para mudar todo um paradigma, né, de prevenção cardiovascular. Temos o ezetimibe, hoje em dia, que diminui a absorção do colesterol a nível intestinal, e temos os imunobiológicos, o evolocumab, por exemplo, que está no mercado, Isso. que antigamente o preço era proibitivo e hoje está mais acessível. Então, nós temos sim. Agora, deixa eu te falar, precisa avaliar seu risco cardiovascular. Provavelmente tem que ver essa parte metabólica, concordo com você, Ângela, e tem que rastrear a família. Saber se Isso. essa hipercolesterolemia ela não é de origem genética. Tem que dosar, às vezes, a lipoproteína A, tem que saber como é Isso. que é a história da família e desenhar seu risco cardiovascular. Aí a gente tem que ir atrás do que eu falei, da meta do seu LDL. Você tem 55 quilos. Se eu mandar você só tomar água, você vai estar com esse colesterol alto. Se a gente não descobrir a causa desse colesterol. Se você faz dieta, faz exercício, tá? E ainda toma remédio direitinho e ainda tá alto, a gente tem que ver que provavelmente é uma origem genética aí, bem evidente.
É, ciência aqui está dizendo que a pessoa com diabetes tem muita resistência a aceitar o diagnóstico. Eu costumo dizer que a gente tem que escolher qual é o nosso difícil, né? Se você, toda vez que eu faço uma aula sobre longevidade, sobre gestão do envelhecimento, eu sempre começo perguntando o que a pessoa quer ser quando envelhecer. Porque geralmente as pessoas não pensam nisso, as pessoas pensam que eu quero ser quando crescer, com a profissão que eu vou fazer, mas ninguém para pensar que eu hoje, meus 45 anos, como eu quero estar com 55, 65, 75, e lá, né? Então, até hoje, aí as pessoas, mas eu não me cuidei, mas não existe momento. Se você não se cuidava até hoje, hoje é o dia de começar a se cuidar. Então, escolha o seu difícil. Eu sei que diabetes é uma doença muito difícil, mas às vezes precisa de um acompanhamento muito profissional. Médico, nutricionista, às vezes, e muitas vezes psicólogo também. Né? O educador físico, para que a pessoa adquira o hábito de comer saudável, de praticar atividade física. Essa semana eu vibrei com um paciente lá do Parnamirim, que começou a atividade física, já está em 20 minutos. Eu tinha pedido 10. Eu disse, vamos começar com 10? Ela já está com 20 minutos de atividade de caminhada diária e já fazendo os exercícios lá na pracinha da casa, perto da casa dela. Ela é jovem, 60 e poucos anos. E ela disse que quando voltar para mim na próxima consulta já vai estar com os 30. A gente tem que justamente validar as pessoas que estão motivadas, né? A gente não pode deixar elas perderem a motivação. Por isso que às vezes essa história de que malhou, postou, às vezes as pessoas geralmente julgam que a pessoa está querendo aparecer, mas na verdade está se motivando. Já aconteceu um dia, num feriado, que eu vi o colega que tinha ido, eu disse, sabe uma coisa, vou calçar meu tênis, vou descer para a academia daqui do prédio. E fui. Quer dizer, você tem que motivar outras pessoas. Se tem dificuldade para atividade física, puxa alguém para ir junto com você. Um amigo, uma vizinha, o marido. Pois é, eu me lembrei agora de uma paciente também minha querida, que eu acho que talvez ela esteja até nos assistindo aqui, que ela é lá de Parnamirim também, e ela veio porque com a família muito preocupada, que ela não saía do quarto, desmotivada, não queria nem... Aí, depois de uma conversa, que eu incentivei ela, tomar um banho de sol, olhar a natureza, olhar o jardim, sair um pouco, dar uma caminhadinha, aí ela veio no retorno dizendo, doutora, estou melhor, já tomo meu banho de sol. Ou seja, nós médicos, se tem mais médicos aqui assistindo, nós temos um papel importantíssimo de motivar nosso. Isso é um propósito, gente. O propósito nosso a gente motiva, a gente transforma vidas, a gente pode transformar vidas com o propósito de motivar, de dar exemplos. Eu posto muito. Tô aqui, é domingo, e o que é que tem? Tô aqui caminhando, e você já foi. Por quê? Porque na hora que você pode estar, se eu incentivei uma pessoa a calçar o tênis e sair para caminhar, meu objetivo foi alcançado. Então a gente tem esse não é poder, mas eu acho que a gente tem o dever de dar exemplo, sabe? De motivar os pacientes. Às vezes você diz assim, não tenho tempo numa consulta. Tem porque o que você vai tentar mudar um pouco o estilo de vida daquele paciente vai impactar na longevidade, na vida daquele paciente. E aí tem coisa mais linda que para nós médicos, né, do que sermos exemplos e de motivação, a gente dá exemplos por atitude. Porque se eu chegar no papel e dizer assim, fazer exercício 30 minutos, não sei o quê, não vai adiantar. Não vai, porque... Isso. Entra na esfera eu acho que da formação antiga, que eu ainda digo. Tá, você precisa modificar o estilo de vida. Mas você tem que dizer, por A mais B, por que você vai modificar. Aí a gente vai falar dos pilares. A gente já falou muito bem aqui da atividade física, eu gosto muito da hashtag de Tarsila, na hora que dá. Tem gente que consegue naquele horário direitinho, mas tem dia que vai na hora do almoço, tem dia que só vai de 8 da noite, porque nós temos 3 turnos, né? Quem tem filho e tudo mais, às vezes o filho adoeceu, não consegue ir naquele horário, mas na hora que consegue ir, tá ótimo. Tem gente que realmente só vai naquele mesmo horário que só consegue ir. Mas na hora que dá, sempre às vezes quando eu vou, e quando eu vou num horário assim bem fora do comum, eu digo, eu só lembrando da minha amiga Tarsila, na hora que dá. Então tem que ser o exemplo. Porque a atividade física eu não vejo nenhum malefício com a atividade física. Uma vez eu falei no IFRN com os alunos, aí o menino levantou a mão, se eu sei. Aí eu disse, qual é o malefício? Ele fez lesão. Eu fiz, então porque você não fez o exercício direito? Porque foi a primeira vez que eu escutei a pessoa dizer que é um malefício, né? Então, nos pilares, atividade física e que é coisa mais, como é que eu digo,
não é mais, não é nem comum a palavra, a coisa mais simples é caminhar. É calçar um tênis e caminhar. Né? Você pode caminhar em um lugar seguro, qualquer canto, você pode caminhar. E chamar uma pessoa para começar a caminhar com você. E a gente faz esses pactos com o paciente. Eu não posso pegar uma pessoa sedentária e dizer, eu quero 150, no mínimo 150 minutos por semana. A gente vai negociando, lógico, que paciente a paciente. O paciente que é mais frágil, a gente começa devagar. Então, atividade física, alimentação saudável, que aí encaixa a diminuição do uso do sal, que está diretamente relacionado, né, à prevenção da doença cardiovascular, não usar esses conservantes, né, beber água, não tentar ingerir as porções, tem que ingerir a quantidade de frutas por dia e legumes, ter uma dieta bem variada. Por isso que às vezes as pessoas gostam de uma dieta maçante. Não, você tem que ter uma dieta variada, porque ali você acostuma, abusa, para você sair da dieta é mais fácil. Aí vem lá o controle do estresse, que você já falou muito bem, e que as pessoas têm que aprender a exercitar. Hoje eu estava conversando com uma colega médica, quando a gente estava saindo do UOL, justamente sobre isso. Né? Ela assim, é porque eu deveria desacelerar, mas eu consigo. Eu disse, mulher, mas tem que tentar. Vamos tentar desacelerar um pouco, porque realmente o manejo do estresse, como a gente lida com essa sobrecarga, faz total diferença. Uma pessoa que é muito estressada, vive sob tensão, então tem que ter sobrecarregando o seu corpo de tudo. Né? Aí vai diretamente ligado à saúde mental, que é outro pilar. A questão da resiliência, que eu digo que anda de mãozinha dada com a espiritualidade, que é independente da religião. Isso. Porque é a capacidade de você lidar com o processo, né? Porque as pessoas associam o envelhecimento a perdas. Eu não tiro a razão de quem fala, mas eu digo, mas por que tem que ser sempre uma perda? Né? Então, quando você tem cuida do seu lado espiritual também, independente da religião, você começa a ter um pouco mais de resiliência nesse processo. Aí vem lá a questão do cigarro, que, como a gente comia as coisas nos anos 80, Tarsila, já foi muito glamouroso fumar. Lá atrás, no século passado, como eu digo, né? Já foi muito glamouroso, hoje não é mais. E deixa a gente de boca no chão, de cara no chão, com os jovens fumando, que sabem tudo o que acontece. Na carteira do cigarro tem lá a foto. E fuma, e acha que o cigarro eletrônico não traz problema, e hoje é o cigarro traz eletrônico, né? do mesmo jeito. Né? Então, assim, a gente está pincelando os pilares do estilo de vida, que se fosse para a gente falar sobre isso, dava 2 horas aqui de aula. Você que eu já é uma fã disso, por quê? Porque a gente tem que incentivar as pessoas. Olha só, tudo isso que a gente falou aqui não custa. Você vai dizer, vai que custa dinheiro comprar alguma coisa de dieta. Existem nutricionistas que conseguem fazer uma dieta para a pessoa sem coisas mirabolantes, com coisas que a pessoa pode comprar e se adequar. E você conseguir e tentar mudar o hábito de vida. Uma vez eu citei, minha endocrinologista, ela gosta muito de trabalhar com metas pontuais, né? Eu disse, eu gostei, vou fazer isso aqui. Aí eu botei uma meta para mim, não comer doce, porque eu não sou uma pessoa de doce, achava, né, que não era. E eu tinha que marcar lá, no final do dia, fui para atividade física, fui. Bebi a quantidade de água, bebi. Comi doce. Vixe. Um bolo, um biscoito, um negócio, para mim já estava valendo. Então, eu consegui visualizar que era um mau hábito que eu achava que não tinha. E olha... Então, o que a gente... E você é médica. Imagina as pessoas que não são, que não acham que o biscoito creme cracker, que não é gorduroso. Pois é. Um exemplo, né? Então, não é fácil para ninguém esse estilo de vida saudável. Mas a gente precisa buscar sempre, porque eu sempre digo, a saúde da gente é nosso bem mais precioso. Quando é que a gente vai esperar perder a saúde? Vai esperar ter um câncer? Minha preceptora da residência dizia, vai esperar ter um talho no peito, né? De uma cirurgia cardíaca para parar de fumar, para fazer uma dieta? Não, gente, o momento é agora, quando a gente está saudável, quando a gente não tem sintomas, quando a gente não tem nenhuma doença grave, né? Eu acho que a gente tem que se inspirar nessas pessoas que são longevas com qualidade de vida. Minha mãe é uma inspiração para mim. Minha mãe tem 82 anos. Ela faz búlgaro, ela se agacha, a personal fica impressionada. Mas sabe qual é o segredo dela? Fé. Fé, e ela sempre está de bem com a vida.
tudo não Olha é aí, aquela olha aí. positividade tóxica, não é aquela felicidade Sim. tóxica. Então, eu sou feliz, ninguém é feliz o tempo todo. Mas ela tem Mãe, como é que você tá? Tudo maravilhoso, minha filha. Às vezes nem tá tanto. Mas, sabe, você joga pro universo. Então, ela é um exemplo para mim disso, sabe? Ela tem uma vitalidade, ela vai para todas as festas dos netos, colação de grau, baile, desde a pequenininha até a mais velha, ela tá lá. Então, Até para isso. Recife. Foi para Oi? Recife? Foi para Recife? Sempre pro baile, vai pra tudo e dança e participa. Ela não é só aquela presença para tirar foto e ir embora, não. Sabe? É isso. Então é isso que a gente tem que procurar, sabe? Nessa mudança de estilo de vida. Isso passa por esse desacelerado, estresse, passa por pensamentos positivos, não vai dar certo. Hoje, qual é o meu propósito de vida hoje? O que é que eu posso fazer para ajudar alguém? Participar de grupos que pensam da mesma forma, no sentido assim, de hábitos saudáveis, de ir atrás de hábitos saudáveis, né? Que conversa sobre isso. Então, isso tudo vai ajudando a essa mudança, né? Lembrando essa Por isso que eu bobagem sempre dele. digo, não é fácil, mas que a gente está aqui para ajudar, né? Procure o seu médico de confiança, quem lhe acompanha, para ajudar nesse processo, porque, como disse Tarsila, é difícil a mudança, mas eu sempre digo, escolha o seu difícil. É difícil ter uma vida saudável, é difícil, mas é muito difícil ser doente, né? Muito difícil. Então, que a gente puder escolher, se for uma coisa que seja escolha nossa, que às vezes precisa de um acompanhamento multiprofissional, junto, para poder que a pessoa entenda que aquela probabilidade de doença, ou então se recuperou de uma doença, que aquele novo estilo de vida que vai adquirir agora, que nunca teve, que seja o mais leve possível. Porque, por exemplo, a gente vai dizer que a pessoa que comia tudo, agora vai ser privado de tudo. Não, não é isso. A gente tem que fazer uma transição e com equilíbrio. E existe, eu digo a nutricionista que eu não tenho problema, porque até elas, comida de dieta é boa. Como é que é comida de dietas? Não, minha filha, comida que você me ensina. A minha nutricionista que me acompanhou na gravidez, Juliana, que eu adoro, mas só acompanha a gestante, menina, eu não passei fome não, ainda ganhei peso na gravidez. Me ensinava os bolinhos de Não pote, passa fome. me ensinava o lanchinho, as coisas marmitinhas que eu andava. Então, é tudo questão de hábito. E se a gente pode incentivar, é nosso dever, nosso propósito. E deles também, às vezes, se ressignificar, encontrar qual é o propósito de vida. Às vezes, passou a vida todinha vivendo no automático e agora encontrar o seu propósito, né? Que seja, ou é um trabalho voluntário, ou é participar de eventos, ou é arrumar um novo emprego, ou é mudar de carreira. Tem que encontrar um propósito de vida que motive junto com as mudanças de estilo de vida. Sair da zona de conforto. Que Sair da zona. é muito mais fácil chegar em casa, tô cansada, trabalhei demais, mereço um docinho. Ai, hoje eu tô merecendo uma lasanha, uma pizza. Não, gente, isso tá fazendo mal a você. Você tá adoecendo, né? Saia dessa zona de conforto. Vá atrás de Uma coisa, saúde. uma coisa que a gente até esqueci de falar, que também faz parte dos pilares, que é a questão do sono, que estava aqui com uma das perguntas, mas a gente ficou conversando tanto que eu não pulei. Eu sabia que ia ser pano para manga aqui hoje. O sono, a gente adapta o sono à nossa rotina, quando na verdade nossa rotina tem que se adaptar ao sono, né? Uma boa noite de sono com certeza vai fazer bem para a saúde cardiovascular, para a memória, para se sentir disposto. Hein, Carlinha? O que é que você pode falar aí de sono e coração? Meu Deus, o sono é importantíssimo. Quantas pessoas têm distúrbio do sono? Não só os idosos, mas muitos jovens, né? A ansiedade, a vida super corrida de todo mundo, né? Sabe que uma noite mal dormida, por exemplo, eu vou falar aqui da apneia do sono, né? A apneia do Sim, sono é uma doença onde a pessoa diminui a oxigenação, né, durante o sono, né, cai, baixa a oxigenação, porque ele para de respirar mesmo, e quando ela é grave, acima de 30 apneias, é um dos principais fatores que levam à hipertensão arterial de origem secundária, né? Pode levar também à arritmia cardíaca, a um acidente vascular cerebral.
Então, a qualidade do sono hoje é muito estudada, principalmente na área de, assim, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, Sim. na cardiologia, né? Agora, muitas vezes, muitas queixas, é muito comum, eu acho que você também, Angela, no seu consultório de geriatria, ai, doutora, eu não durmo bem, mas se você vai conversar, dormiu depois do almoço, cochilou o dia Vários todo, cochilos. não gastou tanta energia, não caminhou, ficou o dia sentado à noite, não, vai ter sono. Entendeu? Vai dormir às 7 horas da noite. O idoso dorme de média 5, 6 horas, né? Se você vai Isso. dormir às Dorme 7, menos. duas da manhã já deu, já acabou. Então, assim, a gente Exatamente. tem também que saber como é essa história de não dormir bem. Mas o sono, a qualidade do sono, está ligada diretamente à saúde cardiovascular, com certeza, certo? Eu vou Porque puxar essa dica do meu lado, para a memória aí também, viu? eu acho que para tudo. E assim, eu É. sempre, a higiene do sono, né, que se fala muito, apague as luzes, né, deixa o ambiente tranquilo. Eu sempre oriento tomar um chazinho de camomila, pingar umas gotinhas de limão, Suquinho chazinho de morno, um banho maracujá. morno, um suquinho de maracujá e vai dormir e fecha tudo, sai do celular, tira, apaga a Isso. tela, apaga a televisão. E assim, às vezes eu induzo o meu sono, eu sou católica, eu tenho muita fé, então às vezes é rezando o texto, termino Sim. adormecendo. Então, assim, uma forma de você. Meu pai, eu me lembro quando eu era criança, ele dizia assim: minha filha, você tá com dificuldade, eu não consigo dormir, não sei o quê. Aí ele dizia assim: fique pensando uma coisa tão bem maravilhosa, uma coisa que você gosta muito de fazer, e você não chega nem ao final para adormecer. Então, essa é uma dica, uma dica Gostei, natural, gostei né? dessa. Por exemplo, estou idealizando, eu gostaria muito de ir para uma fazenda, passar um final de semana na Bahia, então você começa a idealizar aquela fazenda, como é que você quer estar naquele momento, você nem termina de idealizar porque você entra no sono. Mas aí existem as doenças do sono, né? A apneia do sono é uma das que na cardiologia a gente investiga muito, porque é a responsável por arritmia, AVC e principalmente hipertensão arterial. Olha aí. É isso. É, aqui, Noélia falou, meninas, boa noite. Eu tive um pico de pressão alta quando estava fazendo um rapel, teve muita dor de cabeça, chegou a vomitar e a pressão estava 20 por 12, né? 200 por 120. É obesa, ó, obesa, pré-diabética, deve ter uma resistência já à insulina, sedentária. Quais os riscos? Os riscos aí são vários, mas quando você for para a doutora Carla, que é cardiologista, ela vai jogar lá na escala, né, no score de Escola. Framingham, e vai dizer quanto, realmente qual é o número, porque às vezes a pessoa quer saber o número, tem um alto risco, mas alto quanto? Quando a gente mostra o número, aí a pessoa parece que realmente Assustador. É. E, entende. assim, o rapel, para que você é Não é? sedentário, vai Ela é fazer um muito rapel, corajosa. existe uma liberação de adrenalina aí. A adrenalina é uma substância que é liberada no sangue, que vai agir no coração, que vai dar aquela sensação do coração acelerado. E quanto maior a frequência, maior a pressão. Se você já tem uma predisposição à hipertensão, à pressão alta, ou se já é hipertensa, numa situação de estresse, né, como o rapel, não sei, eu tenho, assim, eu imagino que tem uma Eu não adrenalina. sou tão radical assim, eu ficaria. É, então, assim, aí é natural que. E outra coisa, gente, aproveitando o gancho da dor de cabeça, nem toda dor de cabeça é por causa Pressão da alta. pressão. É o contrário, tá? A dor, qualquer ela que seja, ela faz elevar a pressão arterial. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar um analgésico. Passou a dor, você vai aferir a pressão, certo? Aí pode ser num outro momento. A gente ensina como é que afere a pressão em casa, né? Automedicação de pressão arterial. Mas assim, nem toda dor de cabeça, às vezes as pessoas dizem, minha pressão tá alta porque eu tô com dor de cabeça. Não é isso. Muitas vezes, a maioria das vezes é o contrário. É a dor, qualquer dor, aumenta a pressão, obviamente. O coração da gente, ele não é um órgão estático. Ele se movimenta e assim a pressão vai junto. E aí, uma coisa que eu acho importante falar, que as pessoas falam que o coração, quando fica mais velho, devido à insuficiência cardíaca, fica com o coração crescido. Aí eu digo, o coração não é o músculo? Quando você faz muita musculação, você faz hipertrofia do músculo. Se o seu coração está lutando para bombear o sangue contra um peso, né? A obesidade ou hipertensão, ele está lutando contra ele vai
ficar musculoso, uma musculação que não é boa para ele, e fica crescido. Então, por isso que a gente fala desde sempre, né? O controle da hipertensão, da diabetes, do colesterol, principalmente o LDL colesterol, que acho que ficou bem claro aqui para todo mundo, e avaliar individualmente todos os fatores de risco, né? Todo mundo pergunta aqui, mas qual é o meu fator de risco? Então, você tem que sentar com o seu médico, falar sobre a história da sua família, consulta detalhada, individualizada, sabendo, porque não é uma receita. A gente está falando grosseiramente quais são os fatores de risco, mas para você saber se o seu é baixo, se não tem, se é médio, se é alto, você tem que conversar realmente com o seu médico. Exatamente. Vai estar mandando mais coisas aqui. Sobre hipertensão ainda, você falou em insuficiência cardíaca, que está muito, vamos dizer assim, alta, por causa do caso do Faustão, né? Que está na fila do transplante, que está com insuficiência cardíaca. Pois é, gente, a hipertensão arterial não tratada, ela é um dos principais fatores que levam à insuficiência cardíaca. Porque primeiro acontece o que a doutora Ângela falou, o coração engrossa, como a musculação, ele não vai pegar músculo, né? Ali é um músculo, ele engrossa. Mas depois ele cansa. Então ele aumenta de tamanho e é isso que é a insuficiência cardíaca. É a fraqueza do músculo cardíaco. O músculo cardíaco ele não consegue bombear o sangue. E uma das principais causas é a hipertensão arterial não tratada. Então, veja bem. E outra coisa, só que eu me lembrei agora, gente, muitas pessoas param de tomar um remédio de pressão porque não sentem nada. Eu sei que é difícil. Aí verificou, tá bom por causa do remédio de ontem, né? Pois, olha, eu imagino, como eu não sou hipertensa, mas eu tenho, assim, é o feijão com arroz de consultório. Doutora, mas eu não sinto nada. Gente, eu não sentir nada não quer dizer que a gente esteja aí. É o diabetes, é a hipertensão. Tem que tomar o remédio. A hipertensão é uma doença crônica, ela não tem cura. Então, ela tem que tomar o remédio todos os dias. Não pode faltar um dia, que às vezes eu digo assim, você faltou um dia, faz um AVC, fica paralisado de um lado todinho. Não sinto nada. Não sente nada, mas às vezes o primeiro sintoma é um edema agudo de pulmão, o primeiro sintoma é um AVC, o primeiro sintoma é uma insuficiência cardíaca. A gente vê todos os dias no consultório isso. Suspendeu a medicação, fez um AVC. Gente, eu fico com o coração partido quando eu vejo uma pessoa de 50 anos entrar no meu consultório de cadeirante, sem falar, sem mexer um lado do corpo, porque ignorou, porque não tomou remédio de pressão, apenas isso. Então fica aí a sugestão, né, a orientação, que eu acho que é o nosso dever, compartilhar tudo isso com vocês. Carlinha, eu acho que antes da gente encerrar, mas estou com gostinho de quero mais, mas Jane está perguntando aqui sobre o uso do magnésio em pessoas que têm problemas, me refiro a pessoas sem problemas cardiológicos, é isso, Jane? É sem problemas? O uso do magnésio? Na verdade, eu só suplemento magnésio em quem tem deficiência. Eu não tenho o hábito de suplementar, igual como eu estava falando com Carlinha, a história do ômega 3, né? Que as pessoas acham, não, eu vou tomar ômega 3 e tô bem, tô cuidando do meu HDL, que é o colesterol bom. Fala aí, Carlinha, sobre a história do ômega 3. Primeiro, só respondendo magnésio, não existe nenhum estudo robusto que o uso do magnésio tenha algum efeito de prevenção cardiovascular. É usado o magnésio em algumas situações de pacientes portadores de arritmia cardíaca. Tá? Faz para suplementação em alguns casos de arritmia cardíaca que o paciente estabiliza mais a membrana e diminui mas são casos específicos, precisa individualizar. Tá? Ômega 3, vamos lá. Todos os estudos, atenção, gente, todos os estudos. O que acontece com o ômega 3? O ômega 3 baixa o triglicerídeos e aumenta o HDL. Então, baseado nisso, vários estudos foram feitos para ver qual é o impacto na mortalidade, a diminuição dos desfechos, né, de morte por qualquer causa, morte cardiovascular. Todos os estudos, até o momento, no Brasil, foram negativos. Então, a gente não preconiza o uso do ômega 3, principalmente aqui no Brasil, que ele não tem só o EPA. Ele tem dois, tem o DHA e o EPA.
Então, ele não tem nenhum impacto na prevenção da doença cardiovascular até o momento de todos os estudos que foram feitos. Tá bom? Hoje, dia 24 de agosto de 2023. Qual é o estudo que foi positivo? Foi o REDUCE-IT. E esse estudo foi feito com o ômega 3, que só tem o EPA, esse único ácido EPA, esse ômega. E esse sim mostrou o impacto na prevenção de morte e de desfechos cardiovasculares. Mas só existe nos Estados Unidos, que é o Vascepa. Não existe no Brasil. Então, quando é que a gente usa? Em pacientes de alto risco cardiovascular, já com triglicérides alto e que já esteja em uso de estatina. Então, a gente usa o EPA realmente nessa situação que eu estou dizendo a vocês, houve uma redução nesse estudo comprovado. Mas os ômegas 3 que residem aqui no Brasil, eles não têm impacto. Eu estou falando em relação à prevenção doença cardiovascular. Pode ser que tenha em outros, ou sei lá, em outras especialidades, em outras doenças, tá bom? Então fique bem claro. E concordo com você, Ângela. Eu acho que suplementação é quando tá com deficiência. E, por exemplo, deficiência de magnésio, eu só faço em paciente internado, porque é muito difícil você pegar uma deficiência de magnésio em consultório, né? Geralmente a gente encontra em paciente internado. Então, assim, eu pelo menos não trabalho com isso, porque eu realmente não vejo nenhuma evidência. É mais um remédio para o meu paciente. Então, quanto mais eu puder prescrever e deixar só o que necessita, para mim é melhor. Claro, que é Carlinhos, 9 horas e 10 minutos. Meu Deus, tá na hora, né, de encerrar. Foi tão bom. Alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente terminar? Caso não queiram perguntar, eu tenho certeza que Carlinha, se mandar no direct dela, ela responde. Se mandar no meu, eu fiquei com vergonha de perguntar isso, pode mandar no meu direct ou no de Carlinha, que a gente responde com o maior prazer. E eu já disse que estou muito feliz e eu sabia que ia ser muito melhor do que eu já estava esperando. Eu disse aqui, olha, a gente tem pergunta, mas se deixar, a gente vai passar 2 horas conversando aqui. Olha, eu agradeço demais a oportunidade, Ângela, porque eu adoro falar sobre prevenção, sobre as doenças cardiovasculares. Porque, mais uma vez, se a gente levar o conhecimento ao maior número de pessoas, a gente pode salvar uma vida. Se numa live dessa, numa informação que a gente der, a gente mudar o estilo de vida de uma das pessoas que estavam aqui, o meu propósito, o seu propósito foi atingido, na verdade. Exatamente. Obrigada. O nosso propósito aqui é para educar as pessoas. Se uma pessoa amanhã já calçar o tênis e for fazer uma caminhada, a gente já está com o propósito já atingido. Se a pessoa decidir qual é o difícil que ela quer viver, se é ter saúde, né, mudança de estilo de vida, ou tratar a doença. Se está doente, tudo bem, a gente vai tratar e vai cuidar. Mas vamos escolher qual é o difícil que a gente quer ter, né? Então, Carlinha, pode fazer suas considerações finais, que eu sei que você é maravilhosa, sou sua fã. Quando eu vi produzindo seus vídeos, eu disse, não, eu tenho que falar com ela sobre isso, porque é um tema extremamente importante e ele é atemporal. Pode ser qualquer época do ano que a gente conversar. Ó, então já estão falando aí, lembrando a meia maratona do sol. Tá certo, gostei. Dia 16. Olha, gente, mas antes, não deixem de ir ao seu cardiologista, tá bom? É excelente, a gente estimula a atividade física, né? A mudança de hábitos, mas nem todo mundo está apto, tá certo? Então, passe primeiro por uma avaliação de um cardiologista, para que ele libere você, tá? Fica mais uma sugestão aí. Tá bom? Bom, eu quero só agradecer, né, essa oportunidade. Sempre que tiver, eu vou estar lá falando. Estou levando informação. No meu Instagram @doutora Carla Carine, Carla com C, Carine Karni. Qualquer coisa, pode perguntar, manda um direct. Eu tento responder todo mundo, né? Lá eu também faço vídeos, compartilho informação, né? Com facilidade, informações fáceis de entender. E estou à disposição. Eu só quero pedir uma coisa a vocês. Cuide do coração de vocês. Vamos cuidar. Eu mudei o nome da live em sua homenagem. Mudei o nome da live em sua homenagem. Cuidando do coração. Cuidando do coração, que a sua é a sua. Cuidando do coração.
É. Ó, vou só dizer que entrou aí Luíse, que é uma colega geriatra de São Paulo aqui, ó, parabenizando a live, viu? Ai, Estamos aí pelo Brasil que fora. coisa boa. Então, Carlinha, eu agradeço a você pela disponibilidade, prontamente aceitou. A gente conversou sobre o que poderia falar aqui, a gente sabe que pode ser um mundo. Agradeço aí pela parceria e agradeço a todos que ficaram com a gente aqui nesse momento. Quem não assistiu, a live vai ficar salva no meu Instagram, tá? E a pessoa pode assistir depois, eu sempre deixo salva, porque às vezes nem todo mundo consegue ficar esse tempo todo, ou Sim, então as sim. pessoas podem estar trabalhando, mas informação de qualidade a gente tem que deixar disponível, né? Pois é. Pois uma boa Uma noite boa noite a para todos. todos. Cuidando do Até coração, a viu? próxima. Cada um. Cuidem do coração. Tchau. Obrigada, Tchau. Ângela. Obrigada a todos.